Bom, para que a aula flua, pessoal, a função chat está disponível para vocês poderem falar comigo. Microfones não, tendo em vista que muitos de vocês não, muitos não, né? Alguns colegas ainda não conseguem utilizar bem a função abrir e fechar microfones, né? Então, como não, essas pessoas não conseguem utilizar ainda, né, fazer um bom manejo dessas tecnologias para que a aula flua de forma mais, né, tranquila, sem ruídos, microfone ligado, muito barulho, pensando no bem-estar do aprendizado de vocês, a função microfone está desativada. Mas vocês podem falar comigo via chat, o chat está aberto, e eu vou respondendo vocês de acordo com as mensagens que forem chegando aqui. Pessoal, bem-vindos, né, à disciplina de Educação e suas tecnologias. Essa disciplina é uma disciplina obrigatória na matriz curricular de vocês e muito importante, né? Por que que é importante estudar educação e suas tecnologias no curso de magistério? Primeiro, porque nós estamos inseridos em uma nova sociedade, certo? Essa nova sociedade, que está em uma época, em um momento histórico chamado de contemporaneidade, tem um novo formato, um novo jeito de se comunicar, um novo jeito de se relacionar, e o professor está atualizado, o professor está ciente disso, é muito importante, porque senão o professor ele vai para a prática com déficit, né, com um déficit na formação dele, com um delay, ou seja, com uma dificuldade, com uma limitação. E essa nova sociedade, chamada de contemporaneidade, ela tem um novo formato, uma nova configuração. Como que funciona essa configuração? A questão da comunicação. Hoje, por exemplo, vocês estão tendo uma aula comigo ao vivo, né, via Google Meet, e essa aula ao vivo, ela é fruto dessa nova forma de comunicação através das tecnologias. Então, o professor está instrumentalizado, familiarizado, preparado ou com conhecimentos prévios dessas tecnologias, com certeza isso vai o quê? Subsidiar, fortalecer, melhorar a prática dele. Então, esse é um primeiro ponto que nós temos que nos atentar. Qual é a importância de estudar, né? Hoje, os jovens, adultos, crianças de hoje aprendem de uma forma diferente de outras épocas. Quem aqui já percebeu isso? Quem aqui já percebeu, já ouviu o pai, a mãe dizer, ou você mesmo dizer, nossa, hoje a forma de aprender é totalmente diferente da minha forma. Então, essas tecnologias, elas estão aí, né, para facilitar, para aprimorar a comunicação, inclusive no processo de educação. Então, como que acontece esse aprimoramento, essa relação entre educação e tecnologias, né? O que é uma tecnologia? Quais tecnologias um professor tem que usar, ou saber usar, ou compreender para ter uma boa performance, um bom desempenho enquanto professor, seja com crianças, seja com adolescentes, e por aí vai, ou adultos, né? Então, essa é um dos objetivos da nossa disciplina, tá? Então, aqui nessa disciplina, nós vamos estudar justamente isso. As novas tecnologias da comunicação e informação e sua aplicação na educação. Também tentar fazer uma busca ou uma identificação entre a relação entre educação e comunicação nessa sociedade contemporânea. Ou seja, essa relação entre mídia,
Professor, o que são mídias? Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Cultura. O que é cultura? E também subjetividade. Aí aqui eu já abro esse parêntese explicando para vocês. Mídias são esses instrumentos tecnológicos que são utilizados para viabilizar ou para aprimorar a comunicação. Então, isso são mídias, tá? Né? Isso são mídias. Agora, o que é cultura? Cultura é a forma, hábito ou jeito de um povo viver, forma de viver, forma de manusear as mídias. Tem culturas que, por exemplo, vão manusear determinadas mídias de uma forma, outras culturas vão fazer um outro uso de mídias, né? E a subjetividade? O que é subjetividade? Bom, subjetividade pode ser compreendido ou definido como o jeito ou as particularidades de um sujeito, de uma pessoa. Por exemplo, quando eu falo assim, o Raimundo Amaral, quando eu falo, o Raimundo Amaral, ele é uma pessoa subjetiva. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que ele tem um jeito próprio de sentir, de pensar, de perceber o mundo. Então, essa forma de sentir, de pensar, de perceber o mundo, pode ser compreendida como subjetividade, tá? São essas características que tornam cada pessoa um único sujeito, um sujeito único na forma de ver, sentir e pensar, tá bem? Nós vamos falar também um pouquinho sobre a influência da TV, das redes sociais, nos processos escolares. Como que a TV nos influencia? Aí nós podemos puxar um aspas aí. TV é igual a mídias. Como que ela influencia as pessoas? Como que ela impacta a cultura de um povo? A forma de um povo viver? A forma de um povo se expressar? Né? E por aí vai. Então, nós vamos estudar um pouco sobre essa influência. Vamos discutir também, né, sobre a qualidade do ensino. Será que o ensino ofertado hoje é de qualidade? Porque ao mesmo tempo que nós temos uma sociedade tecnológica, nós temos uma sociedade diversa, diversificada. Se ela é diversificada, ela é diferente, certo? Se ela é diferente, ela é subjetiva. Se ela é subjetiva, ela tem o quê? Uma forma e um jeito de se viver. Então, ao mesmo tempo que dentro dessa sociedade, eu tenho pessoas que têm internet, computador, celular. Eu também vou ter pessoas que não têm acesso à internet, que não têm computador, que não têm celular. É uma realidade? Sim. Grande? Sim. Então, tudo isso são coisas que o professor deve olhar, né? E nós vamos olhar muito isso. Nós iremos conversar muito sobre isso, justamente para refletir sobre a tecnologia, sobre a importância dela e, ao mesmo tempo, as limitações, né, que elas trazem. E nós estamos diante do quê? Nós estamos vivendo em um novo século, com uma nova sociedade, a sociedade da informação, né, com um novo formato de receber e de transmitir informações. Hoje, olha só, vocês estão recebendo informações, transmitindo informações de uma forma nova. Essa aula, ela poderia ser presencial? Poderia, você poderia estar numa sala de aula agora, você poderia estar na sua aldeia, na sua cidade, em um colégio, em uma faculdade, tendo essa aula presencial. Essa aula está acontecendo via tecnologia. É uma nova forma de se comunicar, é uma nova forma de receber e de transmitir informações e comunicação. Dentro disso, também vale pontuar para vocês que existe uma busca interminável de conhecimento, de informação, né? Então, hoje as pessoas, nós temos acesso
Há várias culturas, formas de viver dos povos pelas tecnologias da informação e da comunicação. Então, o que que acontece? Dentro disso, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Quem aqui acompanhou as notícias da guerra da Rússia contra a Ucrânia? Escreve no chat para mim. E através dessa guerra da Rússia contra a Ucrânia, nós tivemos acesso, né, a cultura daquele povo, ao que estava acontecendo, de forma instantânea. Estava caindo mísseis, ataques de soldados, e nós podíamos assistir a explosão de centros históricos, museus, lugares muito importantes para a Ucrânia. Então, o que que é isso? É acesso à informação, é acesso à cultura, é acesso à forma de viver de outros povos através das tecnologias. Ok, pessoal? Até aqui tá tranquilo? Tá compreensível? Cadê vocês participando pelo chat? Escrevendo aqui para mim. Vamos lá, vamos nos comunicar um pouquinho. E aí, pessoal, é importante também abrir um parêntese para falar como que funciona essa disciplina. Essa disciplina vocês terão duas aulas, dois encontros, certo? Assistir essas aulas e participar dessas aulas vale ponto, vale nota. 1,5 ponto por aula, totalizando 3 pontos. Quem é que está compreendendo? Eu vou pedir para quem está compreendendo, principalmente o pessoal que mora na aldeia, repassar essas informações para os colegas, tá? E aí, é um total de 3 pontos, mais uma prova, que vale de 0 a 7 pontos, totalizando 10. Só de você estar na aula, nas duas aulas, você assistir a aula, se ela for gravada ou não, ao vivo, você já garante 3 pontos. Então, você precisa de quantos pontos para passar na disciplina? 4. Então, se você faz uma prova minimamente bem feita, você tira 4 pontos e você é aprovado e aprovada na disciplina, tá? Bom, a prova, como é que funciona? A prova vai ser disponibilizada na última aula, ou seja, próxima quinta-feira. No final da última aula, eu vou disponibilizar uma prova. Vocês terão 2 semanas para responder essa prova. E enviar para onde? Para o e-mail. Professor, eu posso enviar pelo WhatsApp? Não, eu não recebo prova pelo WhatsApp, tá? Professor, eu não entendi. Eu vou explicar como que eu quero a prova no último encontro, tá bem? Então, fiquem atentos à gravação das aulas e tudo, porque eu vou explicar muito bem para depois não ter dúvidas, para vocês não ficarem fazendo perguntas, tá bom? Perguntas que eu já expliquei. Até aqui tá tranquilo? Até aqui tá tranquilo? Podemos dar sequência, então? Então, vamos lá. Estudos apontam prováveis causas de pouco sucesso dessa inovação tecnológica que nós estamos falando. Então, já vão ter estudos que vão apontar que existe pouco sucesso nessa inovação tecnológica toda. Mas, professor, o que está causando, né,
essa inovação tecnológica? Aliás, o que está causando esse insucesso? Existe um insucesso, que é justamente em cima do que eu falei para vocês, que são povos diferentes, sociedades diferentes, estados diferentes, pessoas de níveis econômicos diferentes. Então, automaticamente, tem pessoas que têm acesso à tecnologia, tem alunos que têm acesso e outros que não têm, né? Isso está muito relacionado à falta de recursos, né? Que o lugar vai apresentar, mas isso justifica o professor não saber usar tecnologias? Não. E nós podemos trabalhar em cima do que nós temos. É a máxima do filósofo Jean-Paul Sartre, que vai dizer o quê? Que o importante não é o que acontece ou o que fizeram de mim, mas é o que eu escolho fazer com o que acontece ou com o que fizeram de mim. Então, o que eu, enquanto professor, escolho fazer dentro das condições, dentro das possibilidades que eu tenho. Mas existe uma grande porcentagem de professores que têm resistência, que não buscam aprender como se utilizar tecnologias básicas, que nós vamos falar sobre isso, quais são as tecnologias básicas na comunicação, na sala de aula. Também existe uma questão de burocracia institucional. O que é burocracia institucional? São aqueles protocolos, aquelas normas estabelecidas que dificultam muito o processo de aprendizagem. E um outro tópico seria os equipamentos inadequados, tá? Mas aí, vamos caminhar um pouquinho. O Thomas Edison, em um trecho, né, em um de seus discursos, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte, e olha só essa fala do Thomas, pessoal, lá no ano de 1903, ele disse assim, que os livros didáticos se tornariam obsoletos nas escolas, e que, usando filmes, imagens, né, seria possível instruir sobre qualquer ramo de conhecimento humano. Olha que bacana. Isso lá no ano de 1903. Já em 1922, ele ainda afirmava uma coisa muito interessante, né, que o filme está, né, destinado a revolucionar nosso sistema educacional e em poucos anos, né, suplementará ou suplantará em muitos, né, em muitos casos, ou vai substituir em muitos casos alguns instrumentos que outrora eram utilizados. Então, o que acontece? Isso quer dizer que os livros didáticos vão parar de existir? Claro que não, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que com a evolução tecnológica vai surgir e-books digitais. O material didático, por exemplo, dessa disciplina, eu vou disponibilizar para vocês via PDF no grupo, para vocês poderem acessar, baixar no celular, no computador, ler, imprimir e por aí vai. Então, a previsão do Thomas era justamente nesse contexto. O Thomas não estava querendo dizer que ele não estava dizendo assim, olha, não vai ter mais livros, não vai ter mais material didático, mas ele estava querendo dizer que aquela forma tradicional, aquele modelo do livro impresso, da folha de papel, isso seria modificado, né? No Brasil, na década de 80, existia uma contradição entre tecnologia de ponta e escolas precárias, né? Isso era mais evidente, né? Por exemplo, com a utilização dos computadores, mas eu vou já chegar lá. Vamos por partes, para organizar bem o conhecimento de vocês, criando uma linha do tempo. Na década de 80, existia uma contradição entre tecnologia e escolas precárias. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que isso na década de 80, vocês acham que ainda existe uma contradição? Vocês acham que essa contradição ainda é percebida hoje, no ano de 2022? Fala-se muito de tecnologias, mas ainda existem escolas precárias, ainda existem alunos que vivem uma situação de pobreza extrema, ou de pobreza, ou de dificuldade, onde esse aluno não tem acesso a alguns recursos tecnológicos. Isso é uma realidade no Brasil, tá? Vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho. Então, isso continua acontecendo nos dias de hoje. Valeu, Fernanda, por participar.
Outra coisa, pessoal, existe uma expectativa dos administradores, professores, alunos, pais, né? Para quê? Para que as escolas tenham informática, tecnologia, certo? Tem essa expectativa, mas eu não posso me esquecer que essas expectativas, elas têm que ser condizentes ou possíveis de serem encaixadas no contexto. Aí eu lembro de uma frase do patrono da educação, Paulo Freire, que ele vai dizer o seguinte, que não é a educação que muda o mundo. Opa, não é a educação que irá mudar o mundo. O que vai mudar o mundo? Pessoas educadas. Pessoas educadas. Mas o que é ser uma pessoa educada? Alguém pode me dizer? E alguém pode, na verdade, eu vou reformular a pergunta. Existe uma diferença entre educação e pessoas educadas? Quem pode me responder aí no chat? Qual seria? Qual seria, pessoal, a diferença entre educação e pessoas educadas? Ah, vocês estão falando aí no chat educação e educação, mas qual a diferença? Tem diferença entre educação e pessoas educadas? Qual é a diferença? Vamos, gente, participe. Lembre que a participação na aula vale 1,5 ponto. O que acontece? A educação é um sistema, é um formato, é uma oferta, certo? Mas as pessoas educadas são as pessoas que têm acesso a essa educação que é ofertada. E aí eu faço uma pergunta para vocês: todo mundo tem acesso à educação que é ofertada? E se sim, qual é o tipo de educação que está sendo ofertada? Ah, uma educação tecnológica. Mas quais tecnologias? Quais são os métodos que estão sendo utilizados? Qual é a metodologia que está sendo utilizada para proporcionar essa educação, né? E tá vendo como é importante essa disciplina? Porque o objetivo é justamente esse, fazer vocês pensarem, fazer com que vocês reflitam, né, sobre o processo formativo de vocês, sobre a prática profissional que vocês já exercem, vão exercer lá na frente, tá? Então, tudo isso faz muita diferença. E é importante vocês terem essa compreensão, tá? Atualmente, a inovação conservadora mais, né, interessante é o uso de programas de projeção de tela. Olha aí, eu estou projetando um slide para vocês, né? PowerPoint, que é utilizado para produzir essa aula. Então, é um espetáculo visual onde vocês conseguem ver um slide, um texto, imagens e por aí vai. Então, atualmente, falando de tecnologias, falando de TICs, que são as chamadas tecnologias da informação e da comunicação, vou até colocar no chat para vocês, as TICs, ó, TICs, tecnologias da informação e da comunicação. Essas tecnologias, elas modificam muito a forma de ser, a forma de pensar, a forma de se comunicar, a forma de se relacionar com as pessoas. Inclusive, muitas pessoas hoje utilizam as TICs ou muito, que são as tecnologias, ou pouco. Quem aqui conhece alguém que é viciado no WhatsApp, no Instagram, no Facebook? Alguém aqui conhece?
Alguém que seja viciado, que esteja viciado nas tecnologias? Conheço vários. Que mais? Então, pessoal, o que que acontece? Em cima disso tudo, o que eu quero falar para vocês? Qual que é o objetivo? É justamente falar para vocês que as tecnologias elas estão presentes na nossa vida e elas acabam impactando ou configurando a nossa forma de ser e de se relacionar com as pessoas, certo? E que não dá para fugir desse contexto, não dá para fugir dessa evolução. O segredo é utilização, meios meios, né, para utilização e volume, quantidade. Porque se uma pessoa ficar sem tecnologia, ela consegue viver nos dias atuais? Consegue, mas ela vai ter uma série de limitações? Sim. Bancos, Pix. Quem tem Pix? Pois é. Então, tem pessoas, se uma pessoa escolhe não utilizar tecnologia nenhuma, mas para ela ter acesso a uma série de benefícios, programas sociais, é, relacionamento, ela vai ter que usar essas tecnologias. Então, não dá para fugir dessas tecnologias no contexto educacional, pessoal. Não dá para fugir dessas tecnologias no contexto escolar, tá? Mas eu não posso me esquecer que essas tecnologias estão ofertadas para uma sociedade diversificada, diferenciada e subjetiva, que tem as suas necessidades e as suas particularidades, tá bem? Isso é muito importante vocês compreenderem isso. Bom, pessoal, feita essa introdução, para que serve? Para o que servem as tecnologias? Isso é muito importante. Isso é norteador para a compreensão da disciplina, tá? Então, para que serve as tecnologias? Ah, professor, para mim me comunicar. Tá, mas ainda não é o que a disciplina propõe, não é o objetivo. Primeira coisa que tem que ficar clara para vocês. Quando surge uma tecnologia, quando ela passa a existir, ela é fruto de uma necessidade. Essa necessidade é de quê? De sobrevivência. Professor, então quer dizer que lá no Homem da Pedra, né, no Homem das Cavernas, o homem, primeiro homem, ele precisou de tecnologias, sim, mas o que são tecnologias? Tudo aquilo que é utilizado para manutenção da sobrevivência. Opa, para manutenção da sobrevivência. Bom, se é para manutenção da sobrevivência, eu não posso considerar que somente a internet é uma tecnologia. O fogo, a roda, o carro, a roupa que você está vestindo, tudo isso é para a manutenção e para a sobrevivência da espécie humana, sim ou não? Então é uma tecnologia. Então eu posso dizer que isso é uma tecnologia? Sim, tá? Isso é muito importante, né? Isso tem que ficar muito claro para vocês. Mas vão surgir, né, tecnologias, vão surgir novas criações que vão revolucionar o jeito do ser humano, do homem, antrópolis. O homem a que eu me refiro é o ser humano, que vai revolucionar o formato, a forma de ser desse antrópolis, desse ser humano. Então, dentre as tecnologias que mudam, que revolucionam, né, está o quê? O advento do computador, que vai surgir lá no ano de 1943, se eu não me engano, né? Fernanda, tecnologia serve para nos manter informados, né? Sim, mas é além.
de manter informado, é sobrevivência. É isso que eu quero que vocês peguem, tá? É sobrevivência. Eu posso ampliar esse conceito aí de tecnologia. Não está errado o seu conceito, mas vamos ampliar ele. É tudo que envolve o quê? A sobrevivência. Dentre essas tecnologias, a internet, né? Ela é um advento, o computador, perdão, porque tem dois aparatos tecnológicos que revolucionam, que causam um impacto muito acentuado na forma de ser e viver do homem, que é o computador. E computador e internet não é a mesma coisa. Você pode ter um computador, mas não ter internet. Você pode ter um celular, mas você pode não ter acesso à internet, sim ou não? Então são tecnologias, mas são tecnologias diferentes. Então, essas duas tecnologias, elas modificam por completo a forma de ser, de viver e de se relacionar do homem, tá? E aí surge o quê? A internet. A internet conecta sistemas. Aí eu entro no que a Fernanda falou. Tudo passa a girar em torno dessa tecnologia, mas a gente não gira em torno só dela, mas dentre as tecnologias que nós mais dependemos é do computador e da internet. Por quê? Porque a sociedade passa a se organizar e se mover através dela, né? Você já parou para pensar se desse uma pane geral no mundo, na internet, e o ser humano passasse 30 dias sem internet? Você não ia ficar sem acessar somente o Facebook, o Instagram, o WhatsApp. Você ia ficar sem acessar bancos. Você ia ficar sem acessar serviços que o mundo inteiro depende dessas tecnologias para o funcionamento, né? Então, isso tudo, a tecnologia, ela proporciona o quê? Comunicação. Tá, mas essa comunicação, qual que é o objetivo dela? É unir, é unificar, é integrar continentes, povos, culturas, jeito de viver e facilitar, né? Mas como toda comunicação, a comunicação que acontece através da internet, das tecnologias, ela é perfeita? Não, ela pode falhar. Mas nós, enquanto seres humanos, a nossa comunicação pode falhar? Pode. Você pode falar uma coisa que você não expressou da forma que você queria, da forma que você gostaria. Então, as comunicações que vêm através das tecnologias, elas podem falhar, assim como a comunicação humana também pode falhar. Então, a pandemia, ela trouxe o quê? Um clamor, ou ela foi uma porta para a tecnologia aparecer de uma forma mais acentuada na humanidade. Várias pessoas foram trabalhar no que foi chamado de home office, ou seja, trabalho de casa. Várias coisas, de sistemas no geral, como Correios, Detran, enfim, passaram a funcionar de forma tecnológica para atender as pessoas que não podiam ter contato físico. Então, na pandemia, as tecnologias elas passam a ter um papel muito importante, ora positivo e ora negativo, né? Então, de novo, tudo que facilita a nossa comunicação, né? Tudo que facilita a sobrevivência, tudo que facilita a relação do ser humano com a sua necessidade com o próximo pode ser chamada de tecnologia. E essas tecnologias, elas passam a entrar no sistema de educação, que é um dos sistemas ou hábitos ou forma da sociedade se organizar, da sociedade se, da sociedade interagir, da sociedade se relacionar, tá? Bom, então tem essa relação entre tecnologia, sociedade, cultura, né? Ou seja, as tecnologias, elas proporcionam ingresso para que o sujeito se aproprie da educação, da informação, da cultura e por aí vai, tá? Outra coisa, pessoal, que é muito importante nós prestarmos atenção.
é que essas tecnologias, quando elas entram para o contexto educacional, elas vão precisar de um mediador. Pessoal, de novo, elas vão precisar de um mediador. Essas tecnologias, elas precisam de mediadores, né? E o que que acontece? Muitas pessoas, é aí que as pessoas se perdem. Por quê? Porque não adianta eu ter somente uma tecnologia. Eu preciso de alguém que me mostre como usar essa tecnologia. Eu preciso de alguém que me mostre como manusear essa tecnologia, tá? Isso é muito importante e isso tem que ficar muito, muito claro para vocês. E aí que entra o papel do professor, que é esse mediador, esse facilitador desse acesso desse sujeito às tecnologias. Dentre os papéis do mediador, o professor, tem algumas tecnologias que não tem como ele fugir delas, tá? Que são as tecnologias básicas, tecnologias básicas que um professor tem que manusear. A internet, porque na internet ele consegue fazer pesquisa, ele consegue fazer conexão com sistemas diários. Outra coisa que o professor hoje são tecnologias básicas, viu? Não estou falando de tecnologias avançadas, é mínimas. E-mail. Professor, mas eu não sei usar e-mail. Você é um professor em formação, então está na hora de você aprender. Professor, então é por isso que eu tenho que enviar a minha prova por e-mail também. Professor, mas eu não sei fazer isso. Ah, mas o que você faz com o que você não sabe? Isso é uma coisa que te limita, que te paralisa, ou você vai procurar crescer na sua dificuldade? Alguém que saiba, alguém que possa te ajudar, um parente, um vizinho, um amigo. Usar o pacote Office, que é uma série de softwares, de programas, para vocês entenderem, da Microsoft, que é uma provedora, que inclui vários itens básicos utilizados, como o Word, para digitar texto, PowerPoint, o PowerPoint, né, para fazer slides das suas aulas, o Excel, para você fazer planilha, controle de notas, frequência, e por aí vai. Então, eu tenho a internet, o e-mail, o pacote Office e o computador. Tecnologias básicas na prática profissional de um professor. Ok, pessoal? Até aqui tá tranquilo? Falem para mim. Vocês estão gostando da aula? Estão conseguindo acompanhar o conteúdo? Que bom. Então vamos lá. Então vamos dar sequência. Vamos dar sequência no nosso conteúdo. Essas tecnologias básicas que um professor deve saber manusear, coloca uma estrelinha nela aí, porque provavelmente vocês vão precisar disso para a prova, tá? Bom, já que nós estamos falando de tecnologias, de facilitações, de vários fatores e por aí vai, nós temos que falar também das dificuldades que o ser humano tem, que o homem tem, na utilização das tecnologias. Como assim, professor? Dentre essas dificuldades, né, não existe só a dificuldade em manusear, existe a questão da ética. O que é ética? São princípios.
básicos para quê? Para a convivência. Vou dar um exemplo para vocês. O aluno ligar para o professor via WhatsApp ou ficar mandando mensagem para o professor meia-noite. É ético ou antiético? E aí, pessoal? O aluno mandar prova para o professor via WhatsApp? Depende. Eu sempre falo isso, principalmente voltando na questão da utilização de e-mail. E-mail é um documento. E-mail é o seu correio eletrônico, é o seu endereço para que a internet, os programas achem você, tá? Então, se você utiliza o e-mail, você tem um documento, que inclusive vale para fins judiciais, legais, tá? Aí o que que acontece? A utilização de e-mail ela se torna obrigatória, porque na escola não vai ficar tendo tudo, você enviando documento pelo WhatsApp. Você vai precisar aprender a enviar isso por e-mail, a escrever um e-mail, a colocar um e-mail, assunto no seu e-mail, anexar um arquivo no seu e-mail, uma foto, um texto que você digitou no Word, um arquivo em PDF, tudo isso. Então, o que que acontece? Esse aparato tecnológico, ele tem alguns efeitos contrários, mas não é que ele faz isso. Porque é o que eu digo sempre, nada é ruim em si. De novo, nada é ruim em si mesmo. Qual que é o problema? É quem usa, tá? O problema está no uso. Por exemplo, alunos que não fazem mais nenhum tipo de anotação da aula, que estão vendo a aula, mas que estão fazendo caminhada, que estão na casa da vizinha, batendo papo com a vizinha, a aula está rolando. Então, tudo isso faz com que o aluno gere uma falsa sensação de aprendizado, mas para que o aluno aprenda, por mais que ele tenha uma tecnologia, a tecnologia dele, no caso, ele, enquanto pessoa, a tecnologia dele, enquanto pessoa, precisa estar funcionando. Então, ele precisa estar ali mentalmente, ele precisa estar ali emocionalmente, principalmente para aprendizados que são novos, conteúdos que eu nunca tive contato. Se eu não prestar atenção, eu não vou conseguir aprender. Quem aqui já percebeu, por exemplo, que quando você está aprendendo a andar de moto, a dirigir, você fica extremamente focado ao ponto de ficar nervoso, de ficar nervosa. Por quê? Porque aquilo é novo para ti, aquilo é novo para o aluno. Então, tudo que é novo requer atenção, dedicação, porque senão você não vai aprender. Então, o que que acontece? Os alunos hoje, eles não querem mais prestar atenção, em muitos casos, né? Não querem prestar atenção na aula, não querem participar da aula. Na hora de produzir material didático, eles cometem um crime chamado de plágio. Plágio é crime, professor? Sim. O que é plágio? É você se apropriar da ideia de alguém sem você citar a fonte de forma correta. Então, tem aluno que vai lá na internet, pesquisa um texto e copia e cola e me manda como se fosse a resposta dele da prova. Não é a sua resposta da prova. Você foi lá, copiou e colou, mas você não desenvolveu um argumento, você não desenvolveu um raciocínio, né? Então, hoje nós temos alunos que não sabem digitar um trabalho, que não sabem utilizar tecnologias, e tudo isso são lapsos muito grandes, porque esse aluno ele vai para uma sociedade, ele vai para um sistema de trabalho, para um sistema de ensino, e quando ele chegar nesse sistema de ensino, ou quando ele chegar na aula de educação e suas tecnologias, ele vai ter dificuldade. Ele vai ter dificuldade com o quê ou por quê? Por quê? Porque ele não aprendeu, ele não estava ali na hora que ele precisava estar. Ele não teve formação para aquilo ali. Então, consequentemente, o aprendizado dele vai ser deficitário, ou seja, vai ter deficiência no aprendizado, vai ter limitação. Até aqui está tranquilo para vocês?
Que bom. Então vamos dar sequência. Bom, falando um pouquinho sobre essa questão de conceituação, definição de tecnologias digitais, informação, comunicação, é importante nós conceituarmos um pouco, né? O que que se entende por novas tecnologias digitais? Entende-se por novas tecnologias digitais a aplicação de um conhecimento científico ou de algo que foi produzido, de um saber, de como fazer, né, de métodos para a solução de uma dada dificuldade. Lembra que eu falei da questão da sobrevivência, da necessidade do homem de sobreviver, da necessidade do homem de evoluir? Então, sempre que o homem tiver necessidade, ele vai criar tecnologias, né? Mas é importante vocês entenderem que existem as tecnologias primárias, anotem isso, que são as tecnologias mesmo para subsistência, como fogo para fazer a comida, a purificação de água, por exemplo, são tecnologias, tá? Mas nós temos as tecnologias digitais da comunicação e da informação. Dentre elas, nós temos a TV, perdão, nós temos os livros, telefone, jornais, que nem usa mais assim, né? Quem é que é da época de jornal, de ler jornal impresso? Rádios, vídeos, né? E depois, por último, nós temos o que? Tecnologias de informação designadas como forma de armazenamento de informação. Por exemplo, essa aula de hoje não está sendo gravada, ela vai ser salva num drive onde o aluno pode acessar essa aula. Tá, o aluno vai acessar essa aula e, através disso, pessoal, esse aluno vai ter acesso a informações que foram gravadas, armazenadas. Isso é graças às tecnologias de informação e de comunicação. Beleza? Até aqui tá tranquilo, pessoal? Pessoal, agora falando um pouquinho para os alunos aí que são da aldeia, fique, quem aqui já estudou comigo outra matéria? Coloca eu aí. Quem aqui já pegou psicologia da educação? Eu quero que vocês fiquem muito atentos, tá? Principalmente a questão de o que é para ser feito, para depois vocês não terem problema na hora de enviar a prova, na hora de ver o que que é para fazer. Porque teve um monte de aluno que não fez o que eu pedi, me mandou coisas. Não é para fazer exercício da apostila e me mandar. Esse exercício vocês podem fazer para aprender, mas para me enviar vocês, a única coisa que vocês irão enviar para mim é uma prova. Essa prova eu só vou disponibilizar ela na última aula, tá? Então eu preciso que vocês me ajudem com isso. Então, pessoal, essa primeira parte da nossa aula está muito relacionada a isso, a fazer essa introdução, esse mapeamento dessas informações básicas para vocês, de fazer vocês entenderem, né, o que que são as tecnologias da informação, da comunicação, e por aí vai, beleza? Nós estamos indo para quase uma hora de aula, agora eu vou dar uma pausa, um intervalo de 10 minutos para vocês irem ao banheiro, tomarem água. Nossa aula vai até às 9, 9h10 no máximo. E para não ficar muito cansativo, eu sei que muitos aí têm dificuldade com a internet, tá? Aí nós voltamos para a segunda parte da nossa aula dentro de 10 minutos, beleza? Então não precisa sair, né? Pode deixar conectado. Enquanto isso, tomar sua água, ir no banheiro, pegar o seu café, tudo bem? Já volto.
Vamos voltando, pessoal? Já deu 10 minutos? Véspera de feriado, mais 2 minutinhos para os outros colegas de vocês irem chegando. Bom, vamos lá, pessoal. Dando sequência, 9 horas nós vamos parar. Até as 9 está tranquilo para vocês, ou vocês querem ir até as 22h30? O que vocês acham? Cadê vocês, pessoal? Vamos lá? Gente, vocês estão me ouvindo? Até as 9, né, Vanete? É cansativo, né, gente? Por isso que eu procuro resumir bem a aula, colocar ela de forma bem rápida e prática para vocês aprenderem, mas ao mesmo tempo não se desgastarem, até porque essas disciplinas assim, elas são eixos de aprendizagem. Isso vocês podem até aplicar com os alunos de vocês. Anotem essa palavra, são eixos. Então tem várias formas de um aluno aprender. O aluno ele pode aprender pela videoaula, ele pode aprender pelo livro, pesquisas na internet. Tudo isso pode fazer com que o aluno aprenda, tá? Então, nós não podemos limitar até as 22 e a aula tá bom, não, até as 22 eu não dou conta. Estava brincando com vocês. Tudo isso pode fazer com que o aluno aprenda. Tudo isso, o aluno tem vários eixos, várias formas de aprender, o aluno tem várias formas de se desenvolver, não é? É tirar também essa visão de que o aluno precisa do professor o tempo inteiro para ele aprender. O professor tem um papel importante no aprendizado, claro, ele é um mediador, ele é um facilitador. Só que tem gente que acha que ser facilitador é ficar dando a nota, é dar tudo mastigado, e não é. Ser um facilitador é ser alguém que está ali para tornar a aquisição do conhecimento como algo possível. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, o aluno ele vem de uma cultura, e às vezes essa cultura ela não é generosa com o aluno. Ela faz com que esse aluno se sinta incapaz. Muitas vezes esse aluno, não só pela cultura, ele vai se sentir amedrontado, ele vai ter medo, porque tudo que é novo causa um certo espanto, causa uma certa estranheza, mas isso não deve ser um fator que limita o aluno, e sim que potencializa o aluno,
que faz aquele aluno ver que tem novas coisas que ele pode aprender, que faz aquele aluno perceber que ele tem potencial para desenvolver novas habilidades. E nós, enquanto professores, temos que ter essa visão, essa compreensão, entendeu? De que tudo isso faz com que o aluno cresça, ok? Então vamos lá. Falando ainda sobre essa questão de tecnologias, então vocês vão encontrar alunos hoje que estão em um novo formato, uma nova forma de aprender, só que ao mesmo tempo alunos extremamente deficientes. Por quê? Porque eles estão acostumados a aprender com a informação instantânea, rápido demais. E o processo de aprendizagem não é assim. Informação, nós podemos ter várias. Por exemplo, vocês estão tendo uma enxurrada de informações, via slide, via palavras que eu estou soltando aqui, várias por minutos. Isso é informação. Mas será que vocês estão aprendendo tudo que eu estou falando? Não. Vocês estão abrindo a mente, vocês vão aprender de fato, entender quando vocês tiverem mais uma aula, ver vídeos, ler o material didático, fazer exercício, que no caso é a prova. Isso vai gerar aprendizado, isso vai gerar a construção, a solidificação de um determinado conhecimento em um determinado campo. Ok? Aí eu estou procurando aqui, deixa eu ver se eu acho que eu quero mostrar para vocês. Que é muito necessário. Deixa eu só ver se eu localizo aqui para vocês. Espera aí. Prontinho. Não está abrindo, mas não tem problema não. Então, esse aluno, ele recebe muita informação, porque ele está acostumado com Instagram, Facebook, WhatsApp. Só que a gente vê, quem é que passa por essas redes sociais, muitas vezes você nem viu que você nem absorveu o que você viu. Você passa tão rápido, que você nem prestou atenção naquilo ali. Você vê um story no Instagram, e você nem leu, você viu a imagem, tudo. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, esses alunos, eles vêm para a sala de aula com isso na cabeça também. E aí tem que acontecer algo chamado de desaceleramento. O aluno tem que desacelerar. Para quê? Para que ele consiga usar essas tecnologias, mas entendendo que o aprendizado tem um tempo e que ele precisa de tempo com essas tecnologias, tempo com o que está sendo fornecido através dessas tecnologias para eles poderem o quê? Melhorarem o processo de aprendizagem deles. Bacana, né? Então, ele ter esse tempo, ele ter esse contato aqui, por exemplo, na aula, vocês têm essas falas, vocês participarem, o chat é uma forma de participação. A modalidade escrita é uma forma de comunicação, de expressão daquilo que eu estou aprendendo, daquilo que eu estou compreendendo, e por aí vai. Outra coisa que é muito importante que vocês têm que ficarem atentos, né, é que essas tecnologias da informação e da comunicação, elas são chamadas de TIC, ou então TICs. Elas exercem um papel cada vez mais importante na forma de nos comunicarmos, aprendermos e vivermos. Essas novas tecnologias de informação e de comunicação, usadas na comunicação social, estão cada vez mais interativas, pois permitem a troca de dados, que eu estava falando para vocês, dos seus usuários. Nós estamos trocando dados, usando recursos que nos permitem ter contato, diálogo, tá? Com informação e com conhecimento. Essas novas tecnologias, elas permitem também uma preparação, uma manipulação. Manipulação não é no sentido ruim, moralista. Manipulação está relacionado ao uso, né? Por exemplo, por parte do professor, que é um emissor, que está transmitindo, e do aluno, que é um receptor, que está recebendo aquelas informações, codificando aquelas informações. Mas aqui é preciso fazer um adendo que o aluno, ele não aprende somente por meio de armazenamento.
Porque nós não somos um computador. O ser humano não é um computador. O computador tem sentimento? O celular tem sentimento? Nós temos sentimentos. Quem aqui tem sentimento pelas suas coisas? Seu celular, por exemplo, você tem ciúme, você tem cuidado, você gosta do seu celular. E aí o que que acontece? O aparelho celular e a internet, o aparelho celular que nos proporciona acesso à internet se tornou meio que um órgão do nosso corpo. Sim ou não? Por quê? Porque ali está um pouco, tá a nossa vida na contemporaneidade, nessa nova sociedade. Ali está a sua conta bancária, ali está as suas fotos, ali está os seus contatos, ali está a sua intimidade, as suas conversas. Tudo isso está ali. Então, eu posso dizer de uma forma, claro, simbólica, de que o aparelho celular que nos proporciona acesso à internet se tornou um órgão do nosso corpo, ou seja, algo que faz parte de nós, sim ou não? Para cima, todo mundo está falando sim. Só que aí, quando surge um problema, é quando nós passamos a ter uma dependência ruim, porque dependemos das tecnologias, sim ou não? Você depende do seu celular, sim ou não? Quando essa dependência se torna ruim? Quando você passa a viver somente em função daquilo ali, como se a sua vida fosse só aquilo ali. Hoje, inclusive, tem se eu não me engano, já tem até uma CID, ou seja, que é o Manual de Classificação de Doenças e de Transtornos Mentais, específico para falar sobre a dependência tecnológica. Você vai ver crianças dependentes de celular, você vai ver adultos dependentes do celular para acessar a internet, para acessar o mundo, para acessar culturas, para acessar vários tipos de informação e de conteúdos. Certo? Então, tudo isso tem que ser observado pelo professor, né? Inclusive, por quê? Porque muitas vezes o próprio professor pode estar sendo vítima de uma dependência negativa dessas tecnologias. Até aqui tá tranquilo para vocês? Até aqui tá sussa, tá de boa? Muito bom, muito bom. Tá de boa, né, Thaís? Então é isso. Então, pessoal, fazendo uma revisão para nós fecharmos a nossa aula de hoje. Nós começamos falando sobre o quê? Né? Sobre o que nós começamos a conversar na nossa aula hoje. Nós começamos a conversar sobre uma nova sociedade que está familiarizada e que depende de um novo formato, né, que é a contemporaneidade. Quando alguém fala assim, nossa, fulano é moderno. Não, gente, modernidade foi uma outra época da história. Nós estamos vivendo a contemporaneidade, tá? Ou seja, a contemporaneidade é o tempo histórico que nós estamos inseridos. Então, ciclano é moderno. Tá te falando que você nasceu na era passada. Hoje nós estamos na idade contemporânea, né? Que é também chamada de contemporaneidade, que é um período que é o período atual da história ocidental, tá? Que teve início, né, a retomada ou após a Revolução Francesa. Então, nessa contemporaneidade, essa nova sociedade, essas pessoas, elas estão passando, elas têm um novo jeito de ser, de se relacionar, estão organizadas, são sistemas. Dentre esses sistemas, nós temos uma nova forma de família. Temos novas formas de família hoje, sim ou não? Nós temos hoje mães solos, são as antigamente chamadas de mãe solteira,
Não, é mãe solo. Por quê? Porque ela cria o filho sozinha. Nós temos um novo formato de educação? Sim. Por quê? Porque a educação de hoje é totalmente diferente da educação de antigamente. A matriz curricular é diferente, certo? Os professores são diferentes. As metodologias são diferentes. Então, dentro dessa nova sociedade chamada de contemporaneidade, eu tenho uma organização, uma forma de organização, né, gente? Eu tenho uma organização. Essa organização, né, tem o quê? Escola, família, vizinhança, política, sistemas econômicos e por aí vai. Dentro desse núcleo, eu tenho uma escola barra alunos, que é aqui o nosso campo de atuação. Só que qual que é o problema? Verdade, Vanete. Não querem escrever mais. Por isso que a minha prova ela é discursiva, ela é de escrever, viu? A minha prova você tem que elaborar uma redação elencando em cima dos tópicos que eu vou dar, que é em cima do que nós estamos falando aqui, né? Então, o que que acontece? É dentro da escola que nós atuamos, mas a escola ou as pessoas que estão dentro desse sistema chamado escola, eles têm uma família, eles têm um nível econômico, e tudo isso vem para dentro da sala de aula, vem para a escola. Vocês entendem? Vocês estão aqui? Então, eu tenho que ter esse olhar. E aí, pessoal, outra coisa que é muito importante, que vale muito a pena nós refletirmos, tá bem? Nós refletirmos sobre, que vale a pena muito nós refletirmos sobre o quê? Sobre tecnologias, nós falamos. O que são tecnologias? Tudo aquilo que é usado na manutenção e sobrevivência do homem, antrópolis, ok? Dentro dessas tecnologias, eu tenho várias, eu tenho as tecnologias de sobrevivência, eu tenho essas tecnologias de comunicação. Aqui dentro está as tecnologias básicas que um professor deve saber utilizar: computador, internet, pacote Office, que está Word, PowerPoint, Excel. Então, eu uso o computador com a internet para, né, me comunicar. Word, PowerPoint, Excel, preciso de internet para utilizar eles? Não. São programas que ficam salvos no seu computador. Mas para enviar essas informações, eu preciso acessar a rede, que é a internet. Ok? Bom, eu vou passar para vocês agora um exercício para fechar a pontuação na participação da aula de hoje, que é, vocês vão lá no grupo do WhatsApp da turma e vocês vão dar um feedback em relação à aula, certo? O que que é esse feedback em relação à aula? Lá você presta bem atenção aqui para não falar, para não dizer que não entendeu. Lá você vai colocar como foi a aula para você hoje, quais ou qual ponto, tópico da aula te chamou mais a atenção. Não precisa ser um texto imenso, não, gente. Pode escrever de acordo com a sua vontade. Se quiser fazer um texto pequeno, um texto maior, uma reflexão, tudo bem. O que vocês precisam fazer é colocar esse feedback sobre a aula, sobre o conteúdo. Se quiser falar do professor também pode falar, elogiar, falar, enfim. Mas o foco é a aula e o conteúdo que mais chamou a sua atenção. Na sua experiência, qual foi o que mais, né, o que você aprendeu, o que você gostou mais? Está relacionado a isso. Ok? Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Isso vocês podem fazer até as 22 horas. Vocês têm até 10 da noite para colocar lá no grupo isso.
tá bom? Depois das 22 horas, eu não vou considerar mais. Você pode até colocar, mas eu não vou considerar. Professor, mas você tem acesso ao WhatsApp, então faz a atividade. Ok? Bom, nós avançamos bastante na nossa aula de hoje, tá? Avançamos muito, muito, muito mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu espero que vocês tenham conseguido aprender